um salto qualitativo muito significativo. Ou seja, se interrompeu com essa ideia de que a resiliência era um fenômeno interno, pessoal, particular do sujeito, e que levava, inclusive, ao uso do adjetivo resiliente, vamos dizer assim, ou seja, se falava, o menino é resiliente, e aí se propunham, por exemplo, atitudes para que uma pessoa pudesse ser resiliente, e depois o pessoal que não estuda a fundo o assunto acaba se beneficiando dessa ideia antiga, ultrapassada e pouco consistente para escrever artigos, livros, textos em jornais, o que for, com receitas. Como é que a pessoa vai ser resiliente? O que ela deve fazer para ser resiliente? Ou alguma coisa desse tipo. Isso foi não imediatamente descartado, mas foi logo descartado em relação ao processo científico. E que se começou a pensar na resiliência como um fenômeno, e não como um traço individual. Ou seja, a resiliência é um fenômeno do qual o sujeito se beneficia. Então, por meio das interações socioafetivas, em função do contexto cultural em que o sujeito está inserido, pode haver a resiliência. Então, a gente deixa de considerar o sujeito como alguém resiliente, ou a pessoa como resiliente, e a gente passa a estudar a resiliência como um fenômeno do qual todo mundo pode se beneficiar. Então, eu trouxe, por exemplo, uma citação de um autor que estuda a resiliência de uma maneira interessante, que é um norte-americano, e ele cita a resiliência como um processo de desenvolvimento dinâmico que reflete evidência de adaptação positiva, apesar de condições de vida diversas, que serão significativas, obviamente, né? Então, a resiliência não é tida como um atributo individual, e a gente grifa isso, no texto original não está grifado, mas para que o telespectador, para que a pessoa que está interagindo com a gente agora, as pessoas que se interessam sobre o assunto, tenham essa clareza. Então, não é um atributo individual de uma criança que vai operar isoladamente. Ao contrário, é um fenômeno, um construto hipotético que deve ser inferido a partir de um competente funcionamento manifesto de um indivíduo, apesar de ele experimentar adversidades significativas. Então, aí há uns elementos importantes para a gente destacar. Tanto o fato de, na cultura norte-americana, haver a preocupação em se falar de uma adaptação positiva, a gente vai retomar essa ideia um pouco mais adiante, mas também a condição de que a resiliência seja compreendida como um fenômeno, não como um traço ou uma característica individual, e que ela só seja verificada a partir de adversidades significativas. Ou seja, a gente não vai falar sobre resiliência se houver um percurso de vida, se a gente falar do sujeito, porque depois a gente pode ver que isso se aplica a instituições e a outros contextos. Mas falando de um indivíduo, a resiliência não vai ser considerada se não houver adversidades significativas. Há algumas pessoas que têm uma grande sorte, ou o que quer que seja, ao longo da vida, que façam que elas tenham uma rede de suporte tão eficiente e profilática, preventiva, que impede que essas pessoas tenham grandes adversidades. E elas vão passar pela vida de uma maneira bem confortável, embora com algumas tristezas, algumas dores, mas que a gente não vai considerar que aí existe a resiliência. Então, sem a presença de adversidades significativas e da superação dessas adversidades significativas, não vai haver resiliência. Então, a gente deve considerar, a partir disso, uma linha que surgiu na psicologia que seria chamada a psicologia positiva. Ou seja, é a psicologia que vai tratar do sujeito que não tem uma patologia, que não tem uma alteração significativa de desordem e que, para o padrão norte-americano principalmente, está dentro de uma boa adaptação socioafetiva. Então, a gente vai ver que essa psicologia positiva, ela vai ter características importantes. Ou seja, ela vai sair do consultório, ela vai sair de um padrão de comparação e ela vai buscar elementos que vão demonstrar um desenvolvimento saudável, né? Agora, por outro lado, essa psicologia positiva também, ela vai procurar
explicar como essas coisas vão acontecer. E aquela bipartição a qual eu mencionei, que seriam fatores de risco e fatores de proteção, vai ser caracterizada. De tal forma que a gente venha a ter, primeiro, para a psicologia, condições de desenvolvimento significativos, ou seja, vão se considerar componentes constitucionais. Quer dizer, todo ser humano é diferente. Então, essa constituição individual, singular do ser humano, ela vai ser estudada. Esses elementos que são fatores de proteção vão ser contrapostos aos fatores de risco. E aí, a gente já anuncia a existência de duas linhas razoavelmente diferentes. Ou seja, há algumas que ressaltam a atenção e o cuidado com os fatores protetivos, e há outras que ressaltam o combate aos fatores de risco. A gente pode vir a falar também sobre isso um pouco mais adiante. Nós estamos só anunciando alguns temas aqui. Dentro desse ambiente de fatores de proteção, vai haver uma singularidade que são as redes de apoio social. Ou seja, a disponibilidade de recursos externos de apoio ao sujeito. E vai haver as redes de apoio afetivo, que é um ambiente de relações imediatas, afetivas, interpessoais, que também dão ao sujeito um conforto, uma segurança e um apoio, até mesmo age positivamente no sentido de ajudar o sujeito a lidar com as adversidades que vão surgindo para ele. E também as qualidades dessa relação ou dessa interação do indivíduo com o ambiente. Ou seja, de que maneira esse sujeito é capaz de estabelecer essas relações. Então, com isso vai haver uma caracterização, ou seja, quando eles definem que isso é um ponto significativo para que se estudem os fenômenos das pessoas que superam as adversidades significativas, eles vão, então, estudar com mais minúcia quais são os fatores de risco. E vai haver, de acordo com o pesquisador, ou com a linha, ou com os pressupostos teóricos, metodológicos e filosóficos, vai haver uma diversidade na hora de se identificarem os fatores de risco. Então, basicamente, a gente vai ver que os fatores de risco são aqueles eventos ou situações negativas que, quando estão presentes, aumentam a chance de aparecimento de problemas. Então, alguns vão chamar de experiências estressoras. E eles podem ser, de acordo, obviamente, com os estudiosos, predisposições genéticas, divórcios dos pais, baixa autoestima, baixa empatia, perda de parentes próximos, violência doméstica, situações de holocausto, desastres e catástrofes naturais, grandes guerras e outras formas de trauma. A gente precisa ressaltar, nesse caso aí, que, por exemplo, alguns elementos considerados como fatores de risco, em outros momentos, eles não são vistos assim, que é o caso, por exemplo, do divórcio de pais. Dentro de uma determinada família, a separação dos pais pode ser realmente um fator de grande abalo emocional para uma criança. Em outras circunstâncias, e dependendo, inclusive, da faixa etária, isso pode ser um alívio, dependendo do clima afetivo que há ali dentro daquela casa, ou até mesmo dos tipos de relações físicas, inclusive, que há, desde agressões físicas por punição superior ao motivo correspondente ao comportamento indevido da criança, até casos de violência e abuso sexual, né? E outra coisa interessante notar é o fato dos desastres e catástrofes naturais e dos desastres provocados por causa humana. Algumas pesquisas vão indicar que o sujeito tem uma percepção, a criança tem uma percepção diferente quando o acidente ele é por causa natural e quando o acidente é por uma negligência humana. Então, o impacto disso na vida da criança e, consequentemente, a maneira de a gente trabalhar isso com a criança ou com o adolescente deve ser diferenciado. Então, por exemplo, uma universidade, um grupo da Universidade de Rochester, lá nos Estados Unidos, chegou a propor 10 fatores de risco que considerariam, digamos assim, universais ou essenciais que fossem considerados.